A sala estava escura, exceto pelo brilho azulado que vinha da máquina no centro do laboratório improvisado. Era uma estrutura metálica repleta de cabos e tubos conectados a um núcleo pulsante, que parecia respirar em intervalos irregulares. O ar tinha um cheiro metálico, como se o oxigênio estivesse sendo sugado para dentro do aparelho. Adrian ajustava os controles, enquanto Beatriz observava tudo, dividida entre fascínio e medo. Ela sabia que aquilo ia além da ciência, mas não entendia exatamente o que. As paredes estavam cobertas de anotações rabiscadas, fórmulas matemáticas e desenhos que pareciam mais símbolos antigos do que conceitos racionais. A ideia começou como uma teoria simples sobre dimensões paralelas, mas agora parecia algo maior do que conseguiam controlar. Adrian girou um botão, e um zumbido estático encheu o espaço. Ele olhou para Beatriz e disse: "Estamos prontos." Ela hesitou, mas assentiu. O experimento começou com um rugido grave, como se viesse das paredes. O núcleo central girou cada vez mais rápido até que uma luz ofuscante inundou a sala. Beatriz levantou o braço para proteger os olhos, mas ainda via formas estranhas dançando na claridade. Era como se o ar se dobrasse, criando camadas onde antes havia vazio. Adrian murmurou algo sobre frequências ressonantes e campos gravitacionais, mas sua voz mal se ouvia sob o estrondo da máquina. De repente, um estalo alto, e tudo parou. A luz desapareceu, o silêncio voltou abrupto. No lugar do núcleo, havia um buraco perfeito, cercado por uma borda negra que sugava toda a luz. Beatriz sentiu um frio cortante subir pela espinha ao se aproximar. Adrian estava imóvel, encarando o vazio com uma expressão indecifrável. Beatriz estendeu a mão, mas, antes de tocar na borda, algo saiu do portal. Um vento gelado trouxe o cheiro de terra molhada e algo mais que revirou seu estômago. Sons de passos arrastados se aproximaram. Adrian tropeçou em uma cadeira ao recuar. Beatriz tentou gritar, mas sua voz falhou ao ver uma figura emergir. Era humanoide, mas não totalmente humana. Sua pele parecia feita de sombras vivas, tremeluzentes como chamas negras. Os olhos vazios irradiavam uma inteligência antiga e cruel. A criatura inclinou a cabeça, avaliando-os, e deu um passo à frente. Adrian finalmente gritou para Beatriz correr, mas ela estava paralisada. O chão tremeu, as paredes se deformaram. A criatura estendeu uma mão fina e tocou o ombro dela, causando uma dor lancinante. Adrian pegou uma ferramenta de metal e a arremessou, mas a arma atravessou o corpo da criatura como fumaça. Ele xingou e revirou os papéis freneticamente. Beatriz sentiu a dor diminuir, mas sua visão ficou turva. Cores desbotaram, bordas tremularam, como se vistas por água fervente. Manchas escuras surgiram em suas mãos, espalhando-se como tinta. Adrian encontrou um controle ligado a explosivos e gritou para ela se afastar, mas Beatriz mal ouvia, dominada por pensamentos que não eram seus, fragmentos de mundos estranhos sobrepostos à realidade. Quando ele apertou o botão, a explosão derrubou tudo, inclusive a máquina do portal. Ao se dissipar a poeira, o portal permaneceu intacto. A criatura, agora à beira do buraco negro, parecia divertida. Adrian jazia no chão, gemendo com o braço quebrado. Beatriz sabia que precisava agir, mas sua mente oscilava entre medo e curiosidade mórbida. A criatura sussurrava palavras ininteligíveis que ecoavam como memórias antigas. Algo nela queria responder, aproximar-se. Foi então que Beatriz notou símbolos brilhantes no chão ao redor do portal, os mesmos desenhos das anotações de Adrian, agora vivos. Lembrando-se de suas teorias sobre padrões geométricos que estabilizam dimensões, ela riscou um deles com giz trêmulo. A criatura rosnou, as paredes vibraram. Adrian urgiu pressa, mas ela estava concentrada. Ao completar o símbolo, uma luz branca explodiu do portal, puxando-os para dentro. Adrian agarrou seu braço, mas ambos sabiam que era questão de tempo. A criatura atacou novamente, mas os símbolos brilharam, lançando-a de volta com um grito agudo. O portal começou a se fechar, mas algo estava errado. O ar parecia denso, carregado. Beatriz viu as manchas escuras se espalharem pelo pescoço. Uma substância negra e brilhante cobria seus dedos, pulsando como algo vivo. Adrian empalideceu. Aquilo não era um efeito colateral, era algo muito pior.
Beatriz tentou limpar a substância negra da roupa, mas notou que não saía. Parecia se fundir a pele, como se fosse parte dela agora. Adrian olhou em volta, procurando algo útil, mas o laboratório estava destruído, equipamentos quebrados pelo chão e fumaça no ar. Pegou um vidro quebrado e raspou o braço dela, mas só fez a substância se espalhar mais rápido. Ela gritou de dor, sentindo algo estranho dentro do corpo, como agulha se mexendo sob a pele, rearranjando tudo. Adrian segurou seu rosto e disse: "Resista, Beatriz", mas ela mal ouvia. Sua mente estava cheia de imagens desconexas, paisagens distorcidas e vultos observando de longe. Os símbolos no chão ainda brilhavam, mas mais fracos. Beatriz viu que o portal não sumiu totalmente. Uma fissura restava, como uma cicatriz na realidade. Adrian revirou os destroços atrás de algo para fechar a brecha, mas a fissura começou a pulsar, emitindo uma luz vermelha sinistra. Beatriz sentiu pressão nos ouvidos, como algo invadindo sua mente. Adrian gritou para ela se afastar, mas suas pernas estavam presas no chão. De repente, a fissura se expandiu e uma figura surgiu. Era menor, humanoide, com pele de metal líquido e olhos brancos, sem íris. A criatura inclinou a cabeça, tocou o ombro de Beatriz, e a substância negra recuou. Adrian tentou ajudar, mas foi arremessado contra a parede. A criatura emitiu um som agudo, derrubando Adrian, que cobriu os ouvidos, gemendo. Beatriz, paralisada, ouviu murmúrios em uma língua antiga que faziam sentido em sua mente, como memórias antigas. Uma dor forte na cabeça trouxe flashes de uma floresta de árvores de vidro e um céu vermelho com 2 luas. Quando a dor passou, a criatura sumiu e a fissura se fechava sozinha. Adrian, no chão, olhava para Beatriz com terror. A substância negra havia sumido, mas sua pele brilhava levemente. Ela tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Adrian a ajudou a se equilibrar, dizendo para saírem dali, mas Beatriz sabia que algo mudou nela. Ao deixarem o laboratório, as paredes tinham rachaduras azuladas, e o ar estava carregado de energia. No corredor, luzes piscavam, e o chão vibrava. Indo para a escada, ouviram um barulho metálico. Criaturas parecidas com insetos mecânicos saíam das paredes. Adrian empurrou Beatriz para frente, gritando para correrem. Subiram as escadas, mas o som das criaturas aumentava. No último andar, a porta estava bloqueada. Juntos, forçaram uma abertura e saíram para o telhado, onde nuvens negras giravam e relâmpagos vermelhos cortavam o céu. No meio do telhado, uma figura de capa escura os encarava. Beatriz sentiu familiaridade. A figura se virou, revelando um rosto de fragmentos de vidro e olhos negros que sugavam a luz. Ela estendeu a mão, e Beatriz sentiu uma conexão profunda. Adrian tentou puxá-la, mas ela se soltou. A figura murmurou palavras antigas, e Beatriz viu uma cidade flutuante com um rio de luz. Adrian a arrastou para trás, quebrando o transe. A figura saltou do telhado, deixando uma esfera brilhante. Beatriz se aproximou, a esfera envolveu em luz, e ela desapareceu. Adrian ficou sozinho, sem saber o que fazer. Adrian caiu de joelhos no chão do telhado, respiração irregular e corpo tremendo de exaustão e medo. Olhou ao redor, esperando que Beatriz reaparecesse, mas só havia o céu negro com nuvens em espiral e raios vermelhos cortando o ar. A esfera brilhante que a engoliu flutuava perto, pulsando fracamente, como se viva. Adrian tentou se aproximar, mas um instinto deteve, um aviso para não tocá-la. Sabia que aquilo não era natural, que algo estava terrivelmente errado, mas sentia uma conexão com Beatriz que não entendia. Enquanto hesitava, o som das criaturas mecânicas que os perseguiam ficou mais alto. Elas subiam a escada rapidamente, e Adrian soube que tinha segundos. Seu olhar oscilou entre a esfera e a borda do telhado, onde a figura misteriosa sumiu. Parte dele queria fugir, parte, descobrir o que aconteceu com Beatriz. Mas uma voz interna sussurrava que era tarde demais. Mesmo assim, não a abandonaria. Pegou um pedaço de metal do chão e se preparou. As criaturas irromperam pela porta, corpos metálicos brilhando sob os raios, olhos vermelhos ardentes. Adrian brandiu o metal como arma, sabendo ser inútil. Elas o encurralaram na borda. Então,
A esfera emitiu uma onda de choque, paralisando as máquinas. Adrian correu até ela, agarrando o metal como última esperança. Ao se aproximar, a esfera expandiu-se, prestes a explodir. Estendeu a mão, mas a voz de Beatriz ecoou em sua mente: volte. Outra pulsação o arremessou para trás. Ao se levantar, a esfera havia sumido, e as criaturas recuavam. Adrian desceu as escadas, ignorando a dor. O térreo estava vazio, o ar pesado. Na rua, o mundo parecia desfocado, pessoas se movendo como robôs. Ninguém o notou. Ele vagou por ruas com prédios inclinados, céu tomado por nuvens escuras. Preso entre realidades, incapaz de avançar ou recuar. Horas depois, ou minutos, sentou-se em um beco, fechando os olhos. Ao abri-los, a esfera flutuava novamente. Desta vez, não hesitou. Caminhou até ela. A esfera pulsou, calor o invadiu, e memórias estranhas surgiram. Beatriz em uma planície infinita, sob estrelas piscantes, olhar indecifrável. Antes de entender, a esfera o puxou, como um buraco negro. Ao abrir os olhos, estava em um vazio branco. Beatriz estava lá, mas seus olhos não eram mais humanos. Ela sorriu. Isso não é o fim, mas o começo. Apontou para um portal de luz e sombra vivo. Precisamos atravessá-lo juntos. Adrian assentiu, seguindo, sabendo que não havia retorno.